Olá pessoal, estamos iniciando mais uma entrevista com a nossa série de mentores, empreendedores e executivos aqui nesse momento. Hoje a gente vai ter o prazer de receber conosco o Alexandre Reis e assim, é um currículo com uma experiência gigantesca em vários segmentos. O Alexandre foi executivo do mercado financeiro por mais de 15 anos. Atualmente ele é superintendente do SESI no Rio de Janeiro, diretor regional do Senai também no Rio e diretor executivo do SESI Senai. O Alexandre ele tem formação de conselheiro pela Fundação Getúlio Vargas, formação em RH ágil e é mestre em gestão pela Universidade Federal Fluminense e tem diversas especializações como governança corporativa por Cambridge, passando por especializações em planejamento estratégico lá na Filadélfia, especialização em gestão lá na França, pós-graduado em cenário econômico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em câmbio e comércio do exterior. Ele é presidente da Reis e Associados, é fundador e presidente da ONG Espaço Pequeno Cidadão, é consultor de investimento, de planejamento estratégico, gestão pública e palestrante em gestão de RH e vendas pela Reis e Associados. Alexandre, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui conosco e trazer esse conhecimento para todo mundo que vai nos ouvir, viu? Oi, Caio, boa tarde. Para mim é uma honra poder estar conversando com vocês e trocar conhecimento também. A gente está falando aqui para um público, Alexandre, que vai desde pequenos empresários, um empreendedor individual, médios e grandes executivos. E o que a gente sempre bate na tecla aqui é que o sucesso de uma carreira ele não é construído da noite para o dia. E quando a gente olha o seu currículo, a gente percebe que foi uma carreira muito bem construída, com muito estudo, né, com muito aprofundamento naquilo que você se propõe hoje a entregar ao mercado para chegar na posição que você está. E eu quero iniciar a nossa entrevista te fazendo a primeira pergunta que nos traz uma curiosidade muito grande, que conta pra gente, cara, como é que foi a sua carreira executiva nesses anos todos aí de mercado? Ô, Caio, e queridos ouvintes aí, telespectadores aí nossos, eu dividiria a minha carreira em fases, sabe, Caio? E acho, inclusive, que qualquer profissional hoje deve começar a pensar dessa forma. A carreira hoje não é mais uma carreira longa, é uma carreira de ciclos. Então, eu acho que os profissionais, empresários, executivos ou pequenos que estejam nos vendo, ouvindo, ele tem que pensar dessa forma. Os ciclos econômicos são menores, o ambiente de dúvida é maior, então os ciclos de carreira também. Você tem que se movimentar em direção do que tem no mercado. Eu tive a oportunidade, a primeira fase minha, que foi dos meus 14 aos 22 anos, que foi de fazer muito bem o que eu estava fazendo naquele momento. O presente. As pessoas pensam em carreira, fica só com a cabeça no futuro e esquece de fazer o principal. Você só vai chegar lá na frente bem se você estiver fazendo muito bem hoje o que você está fazendo no seu presente, né? Você tem que ser uma referência naquilo que você faz hoje. Senão você não vai ter oportunidade. As pessoas não vão ter valor percebido de você, não vão lhe ver como um potencial para alguma outra função. Então, essa fase minha de 14 aos 22, que foi de contínuo até gerente, quando eu virei gerente da mesa de operações de uma grande corretora, aos 22 anos, foi justamente isso. Eu fazer muito bem todo dia o que eu tinha que fazer ali no presente. Isso me consagrou, isso me caracterizou, isso me deu o aval que eu precisava para a segunda fase. A segunda fase, essa dos 22 aos 28 anos, foi uma fase muito forte de formação técnica. Ao absorver novas funções executivas, você precisa ter ganho técnico. E ganhos principalmente no sentido de
qual o mercado que você está atuando, qual é o segmento que você está atuando. Então é varejo que eu tenho que me especializar. É em projeto que eu tenho que me especializar, né? É no atacado, é na indústria, Então, eu acho que essa fase, da segunda fase da minha carreira, eu destaco que foi me preparar, né, tecnicamente para o ambiente que eu estava vivendo, que era o ambiente financeiro, né? E eu, aos 24 anos, fui diretor adjunto, com 24 anos do Banco Nacional. E, inclusive, nem pude ter o cargo escrito diretor, porque o estatuto não permitia diretores com menos de 25 anos de idade, o estatuto do banco. Você vê hoje as startups, né? CEO tem 21 anos. Então, isso você vê como é que mudou. A terceira fase da minha carreira, que já acima dos 29 anos, aí sim, com carreira executiva, de diretor executivo, terceiro homem de um banco, e tentando também alcançar outros patamares, foi a busca pelos soft skills. A liderança precisa ter, lá atrás já se falava da inteligência emocional, mas para liderar, não é para somente enfrentar os seus problemas e desafios. Tem várias características soft skills que você precisa aprender e aplicar. Então, foi essa fase minha de após 28 a 38 anos, foi de aplicabilidade de competências humanas, sabe? Eu trouxe as competências humanas para a minha governança. Ela foi muito forte e presencial e muito importante para chegar onde eu cheguei hoje, né? Eu tenho 56 anos, tenho 35 anos de função executiva e 33 como diretor. Então, essa fase de diretor, superintendente, presidente de conselho, atuando, as competências humanas foram fundamentais para a minha sustentabilidade. E, por último, a quarta fase, que é a mais difícil, é a de se manter o seu ativo, sua reputação, né, o seu relacionamento, manter a sua condição de estar presente e ser lembrado, a condição de ser útil, né, para esse ambiente. E eu te digo que foi em função da educação continuada. Quem diria que eu achava que aos 50 anos eu tinha parado de fazer mestrado profissional? E agora, quem diria que eu estava quieto no meu canto, aos 56 anos, tinha que fazer 2 cursos em 2020, formação para conselheiro e o RH ágil, porque tudo está mudando. Então, a educação continuada é fundamental para a construção dessa carreira, Caio. Não sei se foi longo demais, mas eu distribuí dessa forma. Tá perfeito, Alexandre, 100%. Deu para ficar bem claro a importância de cada passo na construção da carreira e desmistifica um pouco daquela questão da fórmula mágica, sabe? De achar que tudo vai ser construído com estalar de dedos e a gente sabe que não é assim, né? E você tem em cada fase dessa, por exemplo, a primeira fase foi ter bons mentores, ouvir as pessoas certas, né? E assimilar o feedback, né? Porque as pessoas recebem feedback e não dão atenção, não adianta nada, né? A outra foi uma escutativa. A segunda fase foi buscar bons profissionais, bons cursos para eu me preparar tecnicamente, né? E depois a escutativa, que eu acho que é fundamental. A gente sabe, Alexandre, que um dos principais papéis da Firjan é o desenvolvimento da competitividade. E hoje mais de 7.000 empresas são associadas à Firjan, né? Eu acredito que ninguém melhor que você, envolvido em todo esse processo, sabe e poderá falar para a gente sobre o diferencial, a importância do diferencial competitivo. E aí eu queria te fazer exatamente essa pergunta. Como, né, construir um diferencial num mercado que está cada dia mais competitivo? Caio, eu acho que nós temos uma questão empresarial no Brasil, cultural, que ela vem se quebrando, vem se desmontando um pouco ao longo dos últimos 3, 4 anos, na minha visão. Primeiro, é uma visão que eu vejo no papel da federação, que é a defesa de interesse, e um dos temas é competitividade. Mas competitividade é uma consequência, tá?
Você tem coisas que precisa resolver antes, porque a competitividade é o resultado. Você é ou não é competitivo, não tem meia resposta para isso. Mas o que leva à competitividade? Né? A competitividade leva ao seguinte: tem os ambientes externos, são ambientes que os empresários, o pequeno empreendedor, o médio, o grande, não tem como operar. Questões de uma agenda fiscal, uma agenda trabalhista, federal, né? Eles não têm acesso nem poder de mudar isso. Mas tem uma agenda que é uma agenda do empresário, que é o seguinte: se ele não tiver um radar bom para o ambiente externo, analisando o mercado o tempo todo, ele já começa errado. Né? Ele tem que ter uma base de informação do que está acontecendo e o que pode vir a acontecer, né? Para que você possa transformar o ambiente, a leitura do ambiente externo, num ambiente de risco e você tomar as decisões internas. Eu não consigo hoje ver uma empresa, uma indústria, uma empresa de serviço, uma consultoria, um varejo competitivo se não tiver essas duas colunas, vertentes. Uma, análise do ambiente externo full time, olhando concorrência, olhando o perfil do consumidor. O perfil do consumidor está mudando rapidamente em tudo, né? Em tudo. A pandemia, então, acelerou esse processo. E o outro é internamente modelo de governança. O modelo de governança, hoje, nós que fizemos pela história da administração, nós conhecemos a administração pelo modelo, primeiro, funcional, padrão, fordiano. Depois apareceu o modelo matricial, principalmente pelas multinacionais. Você pegava um executivo da multinacional aqui, estava linkado ao cara lá da empresa lá fora. E agora a pandemia acelerou o modelo de governança, gestão projetizada, que é por projeto. Você tem que fazer a governança da tua empresa por projeto, que aí você fica mais ágil, você fica mais esperto, tem começo, meio e fim, você sabe quanto vai custar, porque o projeto tem custo, meio, quando começa até o fim, você sabe quanto vai custar, e revisão de processo o tempo todo. Você sempre tem que fazer de uma forma diferente, tem que questionar o tempo todo as pessoas que trabalham com você, você tem que questionar o tempo todo o que o mercado está puxando de você e o que você pode mudar no processo de produção, de atendimento, de comunicação, processo de abordagem, né, de como você põe. Porque é o seguinte, Caio, hoje todo mundo está, como pessoa física ou pessoa jurídica, está se olhando o novo posicionamento da empresa, que gera um novo modelo de negócio, que gera um novo modelo de atuação, de operação, e gera, com isso, um novo modelo de gestão. A empresa que não está pensando nisso hoje, ela provavelmente vai ter dificuldade de trabalhar e conviver no mercado nos próximos anos. E uma coisa somos nós, executivos. Todos nós, profissionais, estamos tentando o quê? Nos ressignificar. O verbo não é da moda, o verbo hoje que não tiver em cima da mesa, no mindset dos executivos, dos empreendedores, do pequeno, do médio, do grande, ressignificar. Você tem que parar e ressignificar o que está acontecendo isso aí. Alexandre, aproveitando esse gancho, eu lembro que nós tivemos uma conversa anterior que você destacou algo muito interessante para mim, que foi a questão de 3 pontos que hoje tem tirado o sono dos empresários, que é a transformação digital, a questão da inovação aberta, o que leva a todos eles a uma necessidade de novos modelos de negócio. Então, assim, o que está acontecendo no mercado e por que as empresas precisam abrir a mente para essa nova perspectiva? Caio, conforme você falou, a gente conversou anteriormente, o que hoje está acontecendo, né? É óbvio que as dores empresariais são diferentes conforme o seu tamanho, seu mercado, seu porte, né? Mas tem algumas coisas que são transversais a todos, né? Como nós conversamos na anterior. A questão da transformação digital, primeiro que ela começa por um capítulo conceitual. As pessoas acham, e eu tenho debatido isso constantemente,
que transformação digital é um problema de tecnologia. Não é. Tecnologia é a consequência da transformação digital. A transformação digital, ela é uma equação, ela é uma jornada que tem que ver pessoas, inovação contínua dentro da empresa e um choque de processo. Porque se você faz transformação digital só atuando na tecnologia, amigo, daqui a 6 meses você está todo mundo cego dentro da empresa, porque não é comprar um app, não é comprar um sistema novo que vai resolver. Agora eu fiz uma transformação digital. Não é isso, não é isso. Você botar um sistema novo e não mudou os processos, você não vai morrer, vai morrer agarrado com esse sistema e uma caixa preta. Se você não mexer nas pessoas, as pessoas vão boicotar naturalmente, não vai para frente, porque você não deu oportunidade das pessoas sugerirem isso, uma mudança no sistema. Então, a transformação digital tem a parte interna é essa. Então, todo mundo tem que estar pensando desta forma. Por quê? Porque nós temos aí 2 ambientes que vão exigir muito das empresas: o 5G e a sociedade 5.0. O 5G é uma tecnologia ampliada, é uma tecnologia das coisas, que já vem pelo IT, já vem pela internet das coisas, mas vai acelerar fortemente esse processo. O 5G é comportamento, o Caio. Eu tenho conversado com amigos meus, especialistas no assunto, e dizem: Alexandre, a mudança de comportamento dos consumidores, mudança de comportamento da sociedade daqui para frente vai ser assim, muito rápido. Então, quem não estiver monitorando, né, principalmente o pessoal do varejo, mas e a indústria? A indústria vai monitorar o seguinte: é o comportamento de que experiência o consumidor está fazendo, porque vai ter que preparar produto para ele, porque o varejo distribui o quê? O que a indústria produz, né? Então, não tem conversa, né? A indústria, o maior problema da indústria vai ser o ESG, que é o papel, eu estou falando as dores, né? As dores das grandes empresas é o ESG, que é o meio ambiente, o social e a governança corporativa. Isso é que as grandes empresas vão ter problema. Agora, a média para baixo, transformação digital é isso. Como é que eu linko a transformação digital com a demanda de mercado? Essa é a sabedoria. A questão da inovação aberta. Eu não consigo ver sobrevivência, e aí todo mundo falou de startup e tal, a questão da inovação aberta. Deixar bem claro aqui, Caio, uma questão que é importante. As pessoas misturam criatividade com inovação. Criatividade é comportamento. Inovação é processo, cara. Inovação é processo. O que significa isso? Significa que eu tenho pessoas criativas, mas se eu não dou vazão a essas pessoas com as ideias da empresa, isso é processo. Porque aí sai ideação vai para prototipagem vai para prova-conceito vai para a escala. Isso é um processo de inovação aberta. Eu não consigo ver hoje empresas futuras que não consigam ter esse mindset de inovação aberta nas empresas. Aí não importa o tamanho, tá, Caio? Não importa o tamanho, porque, por acaso, é o contrário, nas pequenininhas, que está virando startup, que tem esse procedimento. Aí o que acontece? Você vai lá com o investidor anjo, viu uma ideação, aí bota lá um dinheirinho, como anjo. Aí do anjo a ideação vira um protótipo. Aí entra as aceleradoras, compram de você já bota o dinheiro no bolso. E assim vai até chegar um comprador estratégico de um VC, né, um Venture Capital, e botar e explodir o negócio. Então, isso é um procedimento, é um processo que não importa o tamanho. E, por último, que você tocou no assunto, se está mudando o ambiente de mercado, está mudando os concorrentes, está mudando o perfil de consumidor, está mudando os canais de distribuição, né? Hoje, o marketplace do varejo, essas plataformas estão acabando, né? Tem gente que não tem nada e está tendo as coisas. Então, bota isso em cima da mesa e pare e pense no seu negócio. Quer dizer, quem não estiver discutindo hoje como é que está o seu modelo de negócio, né? Linkado com o comportamento da sociedade, linkado com o comportamento econômico da sua região, linkado com a questão dos concorrentes e, obviamente, com a transformação digital
embarcada, né? A tecnologia embarcada no teu produto, não vai sobreviver, não, Caio, não vai, não. Faz todo sentido. Faz todo sentido, Alexandre. E um detalhe que eu queria aproveitar esse gancho seu é que talvez boa parte dessa transformação virá com a educação empresarial. O próprio empresário se educar para se preparar nesse sentido, né? E aí vem a pergunta, como desenvolver, Alexandre, dentro da minha empresa, dentro da empresa das pessoas que nos ouvem, uma cultura baseada nessa retórica, né? Uma cultura baseada na educação das empresas. O Caio, você falou um nome aí que é o que está acontecendo a maior transformação no mundo. Chama-se educação. A educação, tanto é que hoje é o setor que está com o maior número de operações de fusões e aquisições, são os setores de educação. Foi o movimento na saúde e agora está indo o movimento da educação. A educação ela mudou de posicionamento, né? Antes, a melhor educação era aquela educação de formação. Agora, a educação é formação, mas resultado. Educação que não tem formação e resultado, ela está se perdendo, os colégios estão quebrando, as universidades estão quebrando, os institutos estão quebrando. Alexandre, mas você está falando do setor de educação. Falei, tá, agora vamos transferir isso para dentro da companhia, dentro das empresas, no mundo empresarial, que fala com o empresário. Dom Cabral, FGV e tantas outras universidades PUCs da vida, né? As federais, que têm focado para modelos de negócio, HSM, ISPM, gente boa aí. Aí vai lá para fora as grandes universidades. Tá? A linguagem de educação corporativa está baseada especificamente em governança corporativa. A maior dificuldade hoje empresarial é de governança corporativa, de saber efetivamente o teu tamanho proporcional à tua estrutura. As pessoas só pensam em estrutura versus custo, e não é. Ela tem que estar baseada na governança corporativa, no sentido de compliance, no sentido de reputação, no sentido de sustentabilidade financeira, no sentido de cuidar do social, né? As questões da diversidade. Então, essa educação que as pessoas falam no final, que é a cultura da empresa, né? Ela é formada, a cultura é muito engraçado que todo mundo tem um problema, é um problema da cultura, é um problema do processo, é um problema do sistema, é como se existisse uma entidade, né? O cara baixa uma entidade, o problema é dele, mas quem é ele, né? Não, é um sistema, pô, é um negócio meio maluco que as pessoas misturam as coisas. E o que a gente vê é que cada vez mais, e a pandemia veio trazer isso para a gente, que não pode ter essa visão. A visão de cultura é uma visão de construção, é uma visão de derrubar as fronteiras. É este modelo que eu te falei da governança, cara, que prestem muito bem atenção, porque foi minha tese de mestrado, inclusive, quando eu fiz a governança corporativa em Cambridge, em 2015, o indiano lá, o professor, me chamou a atenção disso. Gestão projetizada. O que é gestão projetizada? Você tira as patentes do ombro. Qual é a situação, problema da empresa? É modelo de negócio? É no financeiro? Qual é a situação, problema da empresa? Vai lá, bota dentro de uma sala, em cima da mesa, a situação, problema. Quem são as pessoas que a gente pode trazer para essa mesa? Fulano, 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 fulano. Independente de patente. Bota um coordenador, tranca a chave, tranca a porta, bota biscoito, bota café, suco de laranja, tudo bonitinho, tira a chave e diz o seguinte: só vou abrir quando o nego bater na porta e dizer assim: temos 3 soluções a ser votada pela governança. Aí eu abro a porta e as pessoas saem e a gente olha ali. É muito o que está acontecendo hoje com inovação, Caio. Quando você tem uma situação, problema, as áreas não têm mais área de inovação dentro das empresas. O que eles fazem? Pega a situação, problema, alguém com visão de inovação, de processo, de gestão da inovação. Pô, eu vou aqui abrir, vou fazer um edital, me dá um cheque aqui de 400 mil que eu boto um edital aqui e vou atrair startups para achar essa solução para mim, especializada em processo de produção, ou financeiro, ou RH, ou união de materiais, não importa o teu negócio, sempre tem hoje
startups. Você vai em Porto do Recife, lá no Porto Digital, é isso que acontece. Né? Você vai lá, chega lá, tem 100 startups de RH, 100 de produtos químicos, 100 de... Né? E você vai lá especificamente. E é assim que está acontecendo agora. Cara. As pessoas não dá para ter cultura geral, mudar a cabeça do empresário para tudo. Tem que ter um foco. E o foco tem que começar pela governança corporativa. Se ele errar isso, ele vai errar tudo. E na governança você aprende a olhar mercado, você aprende a olhar para dentro da empresa, olhar modelos de negócio, você tem um histórico disso. Nós debatemos muito isso no curso de formação. Essa foi a primeira turma de formação de conselheiro da FGV. Foi muito debatido o papel dos conselhos nas grandes empresas, porque o conselho ficava afastado da executiva, só cobrava e teve que descer para poder se posicionar. Sabe por quê? Justamente para integrar. E a cultura e a educação vai ser a sabedoria, cara, quando juntar o novo, o garoto, com a experiência. Achar que uma empresa só de garoto vai ter perenidade, vai quebrar. Se achar que só a experiência vai quebrar. A sabedoria da gestão hoje, da educação nas empresas, eu diria que o primeiro tema é esse. Como é que junta? Como é que junta isso para ter melhores soluções? Eu queria acrescentar, Alexandre, uma pergunta que seria a seguinte. Como eu te falei, nós estamos falando aqui para pequenos empresários também. E a gente tem ouvido muito aqui sobre a questão da importância de um conselho na empresa. Há a possibilidade, Alexandre, de uma pequena empresa hoje conseguir viabilizar um conselho, mesmo que não exclusivo, para ajudá-la na tomada de decisão? Caio, sim. Quando eu falei governança corporativa, vou deixar claro que esse é um termo bonito, forte, mas ele não é só para grandes empresas e médias empresas. O conceito de governança corporativa é para qualquer tamanho de empresa. Inclusive, nas startups, hoje, tem especialização em governança corporativa de startup, que está nascendo, não tem nem operação ainda. Né? Mas por quê? Porque é a cultura, desde o início, já de colocar essa gestão, essa modelagem de gestão. Tem sim, eu mesmo participo, eu sou de um conselho de uma pequena empresa de produção de salgados aqui. Um amigo meu da faculdade montou uma pequena produção, pegou carona da esposa, que fazia o salgadinho bem, chama Delícias da Penha, e a gente conversou muito isso lá atrás, no final, há algum tempo atrás, e está lá, ele sempre que tem, ele consulta, é consultivo. Para esta governança corporativa para o pequeno, é um conselho consultivo. Você paga por demanda, ou você paga por X horas por mês, sabe? Você pode botar o success fee no resultado da empresa, para não ter o custo total. Então, tem várias formas, mas a modelagem é um conselho consultivo. Não importa o tamanho. Perfeito, perfeito. Fica esse conselho para você que é um pequeno empreendedor, um pequeno empresário que hoje está buscando o melhor caminho para a sua empresa. Talvez você se juntar ou buscar um conselho para te ajudar nas tomadas de decisões importantes para o seu negócio pode ser uma grande saída para você. Então, fique atento a esse modelo aí que também serve para você, pequeno empresário. A última pergunta, Alexandre, que eu queria fazer para você é focada num conceito que nós temos aqui de sempre ter mentores para nos aconselhar. E eu queria te pedir que vestisse uma camisa de mentor agora e desse um conselho a todos que estão nos ouvindo sobre qual é a melhor para esses empresários que estão buscando uma melhor colocação no mercado. Qual conselho você daria importantíssimo para que eles tenham isso em vista e em mente? Eu bato muito na tecla que um empresário que não conhece o seu mercado, não conhece o macroambiente econômico, o mercado dele que for, e não consegue traduzir dado em parte analítica e analisar os dados e tomar as decisões, porque é daí que começa tudo. Aí você traz a coisa para dentro da empresa. Então, eu digo que o principal é uma ótima
base de dados de mercado e análise de mercado. Sem isso, não dá para começar nada. Esse é um ponto. 2, esse ambiente externo, ele te leva uma obrigação muito grande. Eu tenho essa análise, e eu olho para dentro e não faço nada, eu tenho que ter um comprometimento de o tempo todo estar olhando o mercado e olhando o meu negócio interno e vendo o seguinte, não, ok, estou dentro, não, vou ter que mudar esse processo, não, isso aqui está aqui, esse comportamento que mudou, olha esse dado, quer dizer, não adianta ter o dado e não saber analisar e não tomar decisão, ele vira dado estatístico. Então, eu acho que a grande dificuldade hoje dos empresários é isso, são os dados, transforma dado em informação, informação você analisa, e a análise você toma decisão. Esse processo tem que estar muito claro na cabeça do empresário, Caio. Perfeito. E uma coisa que está mudando muito rápido, cara, é a relação de trabalho. Relação de trabalho. E é um dos maiores custos de qualquer empresa, é o custo de pessoal. Então, tem que ver, porque tem várias formas hoje de fazer as negociações de contratação de relação de trabalho, né, para que você possa ter o menor custo possível. Perfeito. Pessoal, esse foi Alexandre Reis. Ele é superintendente do SESI do Rio de Janeiro, diretor regional do Senai no Rio e diretor executivo do SESI Senai. Alexandre, muitíssimo obrigado, cara, pelo tempo, disponibilidade e pelos ilustres conselhos que você pôde nos dar aqui hoje. Caio, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com vocês. Espero ter ajudado e contribuído realmente e que consiga atender as expectativas dos seus ouvintes e espectadores. Com toda certeza. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de todos. Até a próxima.